Pessoal, e o Ronaldo Giovanelli já está de fralda cheia, hein? Nesse domingo vai ter o derby aí, por mais que seja na casa dos caras, o Palmeiras é o franco favorito para essa partida. Ficou interessado? Quer saber tudo o que foi falado, o medo do Ronaldo e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Chegou o derby, tá chegando o momento decisivo. O Corinthians vem de vitória na Libertadores, o Palmeiras vem de um empate lá na Colômbia com o Júnior Barranquilla. E as notícias que movimentaram a semana vêm dos desfalques. Um é certo, o Arias está suspenso, não joga o clássico, não vai pro derby. E o Palmeiras ainda espera contar com Abel Ferreira e conseguir aquele famoso efeito suspensivo. Será, Edu? 2025 foi um ano para o palmeirense esquecer na história dos derbys. Só uma vitória em 7 jogos contra o Corinthians. Vice no Paulista com derrota em casa e pênalti perdido pelo Veiga no fim do jogo decisivo e eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, perdendo as 2 partidas. Mas a atual temporada começou promissora. Triunfo palestrino em Itaquera, algo que não acontecia desde 2022. Num jogo cheio de polêmicas. Dessa vez, quem perdeu penalidade foi o Memphis, depois daquela ajeitada do Andréas Pereira na marca da Cal. E Flaco Lopes foi o herói alviverde, com direito a voadora na bandeirinha e confusão. Acho que não temos que levar tudo a coisa ruim. Foi mesmo a euforia do momento. E mais nada. Ainda assim, equilíbrio é a palavra que define o derby. Nos últimos 10 jogos, 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 3 vitórias do Palmeiras. Algo que se reflete também em Itaquera. Pegando esse mesmo recorte das últimas 10 partidas, só que na Arena Alvinegra, 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Sempre é difícil jogar aqui em Itaquera, já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. Para além do derby, o Verdão segue numa bela fase, só que no banco uma baixa. Abel Ferreira recebeu 8 jogos de suspensão no STJD por causa das expulsões contra Fluminense e São Paulo. Como já cumpriu as automáticas, precisa ficar fora de outras 6 partidas. Mas o Palmeiras vai entrar com recurso e espera ter o comandante até o julgamento em segunda instância. Por unanimidade de votos, suspenso por 6 partidas, senhor Abel Fernando Moreira Ferreira, técnico do Palmeiras. E por unanimidade, essa segunda turma condenou o técnico Abel a 2 jogos, não é isso, Gabi? De suspensão. Por enquanto, o português está fora do derby. E como a equipe voltou da Colômbia nessa quinta-feira, ainda existem dúvidas para o clássico. Vitor Roque está fora há 3 semanas e seguia com dores no tornozelo, enquanto Paulinho está voltando aos poucos, se recondicionando fisicamente. Sem John Arias suspenso, um provável Verdão tem Carlos Miguel no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Sousa ou Felipe Anderson e Flaco Lopes. Argentino, que é o artilheiro do ano com 9 gols, foi o cara do último derby e é a grande esperança alviverde para manter os 100% contra o rival em 2026. Quando você olha a punição do Abel Ferreira, ela é pesada, o Palmeiras vai tentar reverter. Só que ela não é uma punição aleatória, injusta, pelo contrário. O Abel Ferreira tem tantas qualidades, é um cara que ele é acima da média do futebol brasileiro, essa é a minha opinião. Ele é uma das melhores coisas que aconteceram aqui. Ele é excelente treinador, ele já reformulou o Palmeiras, tem os títulos, não preciso nem falar, é chovendo molhado. Agora, o Abel já teve tempo suficiente para rever esse comportamento e, na prática, realmente melhorar. Ele tem problemas disciplinares sérios. E isso gera... Como é que você vai falar para um atleta para ele ser calmo em campo, para ele ser controlado, para ele ser inteligente, cabeça fria? Ele já escreveu até um livro sobre isso e não coloca na prática. Então, tá chato. Chato porque o Abel Ferreira é um cara que é dos melhores. Só que nesse aspecto, ele não melhora, ele não cresce, não evolui. E é uma pena, porque eu acho que se ele fizer isso, ele vai se transformar no treinador perfeito, de verdade. Eu não sei se tem... Mas ele é um cara para estar trabalhando em qualquer clube europeu, aí ele atingiu um nível diferenciado. Mas, Edu, se ele não melhorar, você sabe, você era capitão a vida inteira.
Já deu, já cansou, é em tudo que é competição, é toda hora, é o mesmo jeito, aquela coisa de ficar revezando ali com a comissão técnica. Acho que o Palmeiras pode passar desse estágio, pode evoluir. O Abel tem que dar esse exemplo porque ele é um exemplo. Renata, pode evoluir e também se controlar mais. Eu acho que ali ele é um exemplo a ter ser seguido. Você imagine como você falou, os jogadores olham para o banco de reserva e vê o seu treinador da forma que às vezes ele fica, é complicado. Agora, ele tem que entender também que há mais de 5 anos que ele está aqui no Brasil e sabe que as pessoas vão pegar no pé dele. Então ele já sabe que isso vai acontecer, de repente a tolerância está zero para ele, por tudo que já foi feito. Então agora cabe a ele, em momentos de cobrança, em momentos de repente de insatisfação, ele chegar lá, peraí, vamos conversar, cobrar tem que cobrar sim, também não pode ter sangue de barata, mas também tem que saber e ter um limite. Acho que é o limite, porque você pegar um treinador como o Abel, deixar ele de fora num jogo tão importante como esse derby, é muito complicado e o Palmeiras vai sentir muito. Mas sabe o que preocupa? Preocupa o seguinte, a Renata, a explanação da Renata foi perfeita. E o que me preocupa mais... Ninguém defende o Abel mais nesse programa do que eu. Só que realmente eu acho que já passou da hora. Contra o Vasco, olha lá o que aconteceu sem ele. É isso, quando ele não tá em campo, ele é um desfalque pior até do que qualquer jogador que possa estar ausente. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que estão perseguindo o Abel Ferreira? Vocês acham que tá faltando ali a Leila chegar junto, né, chegar em um acordo e descontar do salário do Abel? Qual a sua opinião para ele parar de ser expulso assim e, querendo ou não, prejudica o time do Palmeiras quando ele não tá em campo? Quando ele não tá na beira do campo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Diz que não vai jogar. Então... E o certo é ele se proteger. O certo é ele se proteger fazendo o quê? Não vou fazer mais, tá? Mas ele está se protegendo, colocando a comissão dele na frente dele ali. Quando o juiz começa a se aproximar, dá uma olhada. Todo mundo da comissão vai pra frente do juiz, para tentar tomar o cartão no lugar dele. Não é o caminho. Não é o caminho esse, Abel. É só você acalmar, respirar, toma um suco de maracujá, bebê. Agora, a verdade é que ele tentou outros meios para tentar enganar o juiz. O juiz pegou o cartão vermelho, passou por todo mundo e foi nele. Ele só não pode deixar de ser. Mas vocês acham que o Abel é perseguido pela arbitragem? Eu não acho. Eu acho que ele dá motivo. Agora já virou uma coisa... Lá atrás eu pensava, gente, perseguem, será que é porque é estrangeiro? Mas não, já passou do ponto, Cicinho. Há um animal competitivo dentro E assim como ele cobra a evolução das arbitragens, dos árbitros, ele também precisa evoluir nessa área, né? Acompanhando os jogos, você vê a postura do Abel, você vê o nervosismo dele transmite para a comissão técnica. Os jogadores saem todos correndo do banco de reserva, então assim, ele deveria melhorar nesse quesito e ser cobrado pelo Palmeiras. O jogador vai lá querer tomar o cartão no lugar dele. Precisa ser cobrado pelo Palmeiras, porque enquanto está dando resultado, aí também a presidente do Palmeiras, que é uma excelente presidente, precisa ter também uma cobrança para essa postura do Abel. Eu vou fazer um comparativo aqui, ó, com o Zubeldia também era assim. O Zubeldia na beira do campo, ele é um cara... Agora você viu, ele tá mais tranquilo, mais calmo. Então, tem alguns momentos, mas deu uma segurada. Deu aquela seguradinha. O que é, Leila? Mas o meu treinador, ele reclama em campo, ele é punido. Ela deveria punir mais, então. Não, e eu fico imaginando, ele reclama desse jeito e só ganha. Imagina se fosse treinador de São Paulo. Ele tá lascado. Da onde, hein, Mari? Quando você ativa aquela localização no celular... O que tá marcando aí, hein, Mari? Oi, Bruno, muito bom dia pra ti, pros amigos do Sport Center e também pros fãs de esportes que estão com a gente. Eu tô aqui com o ex do palmeirense, o Allianz Parque, ex-Allianz Parque, isso porque a W Torre rescindiu o contrato com a Allianz pelos naming rights do estádio aqui do Palmeiras e assinou um novo contrato com a Nubank e por isso, então, o estádio vai deixar de se chamar Allianz Parque. O torcedor do Palmeiras vai ter que se acostumar com um novo nome e este novo nome que está para votação, tá? São 3 opções para o nome do estádio do Palmeiras: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. Os torcedores podem votar no nubank.com.br/vote e o resultado desta votação será divulgado no dia 4 de maio. Então, mais ou menos aí um mês até ser escolhido o novo nome do estádio aqui do Palmeiras, Bruno. Olha, os valores são mantidos em sigilo, mas o Palmeiras vai sim ganhar mais com esta negociação, tanto Palmeiras quanto a W Torre, pois os valores são maiores do que era acertado entre W Torre e Allianz.
pelos naming rights aqui do estádio. Esse valor girava em torno de 26 milhões de reais e agora então um contrato mais vantajoso tanto para a W Torre quanto para o Palmeiras, Bruno. Perfeito, Mari, obrigado, viu? Então o Palmeiras pensando, claro, no jogo do Corinthians, mas com essa mudança importante também dentro de sua própria casa. O Palmeiras hoje tem direito a 15% desse valor do novo contrato do estádio do Palmeiras, hein? Eu acho Comunicado que é importante, né? Tá, então depois vocês completaram do Cebolinha? Já Tem acabou, mais alguma coisa? Não, tá? acabou. Não, vai lá. Bora falar de Palmeiras. Então, é o seguinte, a W Torre acaba de emitir um comunicado para os seus parceiros, então ainda não é uma nota oficial para a imprensa, mas é um comunicado para os parceiros. Perfeito. Onde ela fala o seguinte, encerramento do contrato de naming right da Arena. A W Torre anuncia o encerramento do contrato de naming rights da Arena com a Allianz Seguros após um ciclo de 13 anos. Ao longo desse período, construímos juntos uma associação sólida, um grande palco de entretenimento da América Latina. A marca Allianz esteve presente em fase decisiva dessa trajetória. Esse histórico é motivo de reconhecimento e orgulho para todos. Encerramos o ciclo de forma amigável, com respeito mútuo e alinhamento entre as partes. Certos de que essa parceria deixa um legado importante para o mercado e para a história da Arena. Agradecemos a Allianz pela confiança e parceria ao longo dos anos, marcados por colaboração, conquistas, experiências e que certamente deixam um legado positivo e inspirador. Então essa nota não é uma nota oficial para a imprensa, é uma nota para os parceiros que também estão envolvidos nos outros negócios lá no estádio. Que já vazou, então, para a imprensa agora, e agora vai ter hoje um evento, né? Logo mais, às 11 horas da manhã, tem um evento no próprio estádio para o anúncio, então, da Nubank como nova detentora do naming right do estádio do Palmeiras. Já temos um nome? Então, essa questão do nome, bom, são duas questões as mais importantes agora, né? Do nome e o valor que vai ser pago. Sim. Né? Então, inicialmente, a informação foi divulgada pelo Globo e que o valor é o dobro do que a Allianz pagava, o Allianz Seguros pagava. E a questão do nome agora é o grande mistério e está sendo guardado justamente a 7 chaves. Perfeito. Tem alguns pontos aí que são importantes. O nome já está definido e não vai ser por votação. Porque eu não sei se vocês lembram, não sei se o Bruno Andrade lembra, né, que quando o Allianz comprou o naming right, foi aberta uma votação para o público. Lançaram uma enquete, uma espécie de uma enquete. Uma enquete, na época era até, acho que no Eram Twitter. 3 nomes, né? Foram 3 nomes, não foi isso? Eram 3 nomes e o Allianz Parque ganhou disparado. Né? Dessa vez não será aberta. Dessa vez a intenção deles é já ter um nome já tem um nome definido e isso deve ser anunciado nesse evento então logo mais. Perfeito. Tem algo interessante que causa curiosidade, é que neste momento, e vamos ver como é que eles vão, se já existe uma licença para isso, Nubank acabou de entrar ali para a Febraban e ela ainda não tinha uma licença do Banco Central para usar o nome Bank em suas peças publicitárias, porque são uma nova instituição financeira que não cumpre ali todos os... É um banco digital, o Nubank é um banco digital. E aí, pessoal, qual nome vocês dariam para esse novo, né, name rights do time do Palmeiras, hein? Deixa aqui nos comentários. É Nubank e Arena. Juntando os dois aí, o que é que vocês escolheriam para esse novo nome? Deixa aqui nos comentários, hein? Cumprir todos as áreas que envolvem um banco, não poderia usar o nome banco, né, ou em suas peças, mas ele já está regularizando isso para a partir desse ano. Então não sei se o nome do estádio já vai contar com Nubank ou se vai ser só Nu ou Nu alguma coisa. Certo. Porque você pode ver que nas peças até então normalmente é Nu que eles usam e não usam o Nubank, porque tinha essa limitação. Em relação ao valor, aí por ano 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares por ano até o final de 2044, que é até quando vai o contrato para a exploração da superfície da W Torre com o Palmeiras. Dá mais ou menos 55 milhões de reais por ano, por temporada. Não, 10 milhões de dólares por ano. Por ano. Então dá 55 milhões de reais. 50 e alguma coisa, né, milhões de reais por ano. Perfeito. Pra gente fazer uma comparação, isso é muito ou isso é pouco? Se a gente pegar outros estádios icônicos aí do mundo, é um valor mais alto do que, por exemplo, a Emirates paga pro Arsenal. Nossa. A Emirates paga pro Arsenal 8 milhões de dólares por ano. O Gillette Stadium, a Gillette paga 7 milhões e meio por ano. Então do Allianz seria... Do novo estádio do novo estádio que a gente não sabe o nome ainda, esse naming right vai pagar 10 milhões, então é superior. Mas é inferior a, por exemplo, o MetLife Stadium. Aí tem uma comparação... É que aí está em euros, né? Mas, por exemplo, tem uma comparação com o MetLife Stadium, por exemplo. MetLife paga 10 milhões, chega a 20 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, a Mondelez com São Paulo, no Morumbis, é 75 milhões, 25 por ano. 25 milhões anuais. De reais. De reais
no contrato. É um contrato de 3 anos, pode, enfim, acabar aí, né, por causa dessa entrada da BYD, tá acontecendo isso, mas 75 milhões o total do contrato, dividido em 3 anos, dá 25 milhões por mês. Que era equivalente ao contrato anterior do Palmeiras com o Allianz. Seria mais ou menos equivalente, só que é um contrato mais longo. O quanto o Palmeiras recebe disso? Isso aí também é interessante. Hoje, o Palmeiras recebe 15% desse valor. Mas conforme os anos vão passando, o Palmeiras passa a receber mais, porque isso estava previsto no contrato ali de exploração da superfície da W Torre com o Palmeiras. Então, inicialmente, no começo ali da parceria, o Palmeiras ganhava 5%, passou a ser 10%, agora é 15%. A partir de 2029, o Palmeiras passa a receber 20%. Vai aumentando. Vai aumentando. A cada 5 anos, aumenta 5%. E até o final do contrato, 2044, o Palmeiras vai estar, nos últimos 5 anos do contrato, o Palmeiras vai receber 30% desse valor. Entendi. Então, a cada 5 anos tem um reajuste, que era o que estava previsto lá atrás, tá? O pessoal no chat pode mandar o palpite pro nome, né, novo estádio do Palmeiras, mas qual que é o teu palpite? Um bolão palpite pro novo estádio do Palmeiras. Eu acho que vai chamar... No Palestra Itália, no Parque. No Parque, eu acho que vai ser. No Parque. No Parque. Olha, até sendo justo aqui com o meu querido amigo Marcel Riso, do Estadão, ele acabou de publicar uma reportagem, enfim, até dando os devidos créditos. Conforme disse o Vicari, é muito provável que não exista a palavra bank no nome do name rights do estádio do Palmeiras. E o Marcel Riso colocou ali as 2 opções mais prováveis de acordo com a apuração dele. Ou vai ser no Parque ou vai ser no Arena. A minha aposta, até por uma questão mais de sonoridade, no Parque. O Parque acho que é um palpite. E aí, o que envolve? Não envolve só a compra aí do nome, né? Não envolve só a compra do nome, mas também a ideia, e isso vai ser apresentado hoje, além do nome, dentro do estádio, todas as facilidades e compras serem feitas também através do aplicativo do banco. Ou você ter benefícios a partir do momento que você compra com o cartão. Então, tudo isso foi estudado para que seja uma experiência, como eles gostam ali de falar, né? Uma experiência completa e que também, de fato, estimule, para não falar obriga, mas que estimule o torcedor ou quem assistir aos shows lá, utilizar o banco digital, como o Hernan falava. Interessante, né? Tem essa questão de cashback também, que eles podem implementar, né? É uma experiência mais imersiva, eu imagino, que eles querem colocar, de qualquer maneira, a empresa, né? Ser um ativo, ainda mais no estádio, mais presente. E por mais que o valor seja altíssimo e até comparado com outros estádios, como a gente falou, é interessante que aí o mercado acaba fazendo essa conta, que é um contrato mais longo, e isso justifica anualmente você pagar menos. Sim. Por exemplo, para você estampar a marca principal, o patrocinador master na camisa do clube, você teria que pagar o dobro. Então, hoje, um patrocínio master de um clube, 100 milhões, 150, 200 milhões por ano. No Principalmente em relação à Bet, né, que paga mais. Exato. Como é o contrato do Flamengo, como é o próprio contrato do Palmeiras. O Flamengo é absurdo, né? Em relação aos outros, as outras casas, o do Flamengo, com a maior patrocinadora do futebol brasileiro hoje, é muito diferente. E isso puxou para cima o patrocínio do São Paulo, porque no contrato do São Paulo tinha ali um gatilho. Se algum clube dobrar esse valor, você é obrigado a equiparar. Então puxou para cima o patrocínio do São Paulo. E puxou para cima também o patrocínio do São Paulo o fato do Fluminense, que tem a mesma casa de aposta, ter renovado com um valor maior. E aí puxa naturalmente. Então tem essa concorrência interna. Isso. No caso do Palmeiras não tinha esse gatilho. Então quando foi fechado o valor com a atual patrocinadora, já era um valor mais alto do que, por exemplo, a Crefisa pagava. Sim. Aí a Sporting Bet entrou pagando mais. Sim. Só que aí meses depois, o Flamengo e o São Paulo... Pessoal, vocês acham que o Palmeiras está fazendo certo em trocar ali os naming rights, por mais que vai receber uma graninha a mais, os naming rights do estádio? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. São Paulo foram lá pra cima. A concorrência, né? É a concorrência. Cara, eu me arrependi de ter pedido pro chat mandar sugestões de nome, viu? Por quê? Não teve um que presta, assim... Pô, a galera pesou um pouquinho aqui. Obrigado pela colaboração. Aí vamos ver, porque assim, já é um nome, aí não é Bruno Andrade, já é um nome, o Allianz Parque já é um nome muito consolidado também. Então eles vão precisar fazer um investimento, as placas na cidade toda, né? Sendo as placas na cidade, tá tudo Allianz, né? Allianz Parque. Sim. Vai precisar ser feito um investimento para conseguir mudar esse nome, essa cultura ali. Diferente, por exemplo, vou citar o exemplo recente agora do Morumbi, ou até mesmo da Neoquímica Arena.
Muita gente falava assim, o Itaquerão, o estádio de Itaquera. O Andrés, eu me lembro, na época, presidente do Corinthians, ficava louco quando falava Itaquerão. Nas entrevistas ele rebatia, era até engraçado. Mas Neoquímica Arena já é um nome consolidado. Onde o Corinthians vai jogar? Vai jogar em casa na Neoquímica, beleza. O São Paulo, tem muita gente que ainda fala Morumbi, Morumbis e tal. Como é uma letra só, às vezes você passa batido. E é uma coisa recente. Do Allianz Parque a gente está falando de 13 anos. Que foi exatamente, que ele veio com a transformação do estádio. Porque quando praticamente implodiram o Parque Antártica e ali o alvará é de reforma e tal, porque teve coisa que ficou mantida, quando nasce o estádio novo, a Arena do Palmeiras, eu me lembro que a época estava lá no outro CNPJ e falava Arena Palmeiras, não falava o nome da seguradora, era uma polêmica, tomava pancada no Twitter e tal. E aí quando se passa a ser uma coisa global, universal, de todo mundo falar o nome, é difícil você se desvincular. Então acho que até por força do hábito, mesmo com a Nubank chegando agora, nada contra a Nubank, mas acho que às vezes o ato falho vai ser direto, assim, tipo, o jogo é no Allianz. Mas depois vira costume, né? Tipo, e acho que o patrocinador, acho que até é uma pergunta interessante para quem está assumindo agora, de ter essa ideia de que, cara, muita gente, são 13 anos, né, cara? E são 13 anos de muito sucesso. Sim. Não só em shows, não só em jogos do Palmeiras. O Palmeiras foi campeão jogando na sua casa, no Allianz e tal. Então acho que isso aí vai gerar uma bagunça na cabeça das pessoas e acho que a nova patrocinadora tem que ter consciência disso. E até a questão do Morumbis, né, que você falou, tudo mais, quando eu estava falando no começo das transmissões, ainda falava Morumbi, mas depois a Mondelez falou, tem que chamar de Morumbis, né, por causa da patrocinadora, tá pagando naming rights, então depois todas as matérias tinham que sair com Morumbis. Lógico, se você tá pagando, você quer que o marketing seja mais visível, então faz sentido também. Exato. Você trabalha para que a marca seja consolidada. Então, só para repetir aqui, porque tem algumas dúvidas em relação ao valor. O Palmeiras hoje recebe 15% desse valor. Sim. A cada 5 anos isso vai sendo corrigido com mais 5%, então até o final desse contrato o Palmeiras vai receber 30%. E aí é isso, né? Lembrando que o Palmeiras não gastou na construção do estádio, então ele tem uma participação por conta desse direito de exploração da superfície que a W Torre tem. Né? Perfeito. E ele recebe esse percentual em todas as receitas dentro do estádio. Então, quando tem show, ele recebe um dinheiro, quando tem o dinheiro do estacionamento, ele vai recebendo, da alimentação, de tudo isso, ele recebe um percentual. E vai continuar mesmo com a questão do novo naming rights? Vai, não, isso daí continua. Isso daí até o final do contrato, até 2044. Posso voltar? Então, aí o Júnior mandou aqui, resumo, a W Torre ganha mais que o Palmeiras. É verdade, a W Torre ganha mais que o Palmeiras, mas ela gastou quase R$1 bilhão ali de reais para reconstruir o estádio e também para reformar todo o clube e também para as reformas ali estruturais na região. Então é o preço que você paga aí, né? Então esse é um negócio, para mim me parece um bom negócio. Você tem um estádio novo sem gastar nada e ainda receber um percentual de todas as receitas. Recebe até em shows, né? Recebe nos shows, recebe tudo, entre 15% e 30%. Olha, posso... E aquilo só que a gente falou... Não é uma brincadeira, mas é... Tá, Bruno? Não, só pra completar... Não, força, continua. Que a gente falou lá no outro dia. Quando o Palmeiras joga fora do estádio, que agora a gente vai descobrir o nome, a W Torre paga uma multa para o Palmeiras. Então, toda vez que o Palmeiras precisa jogar fora por conta de algum evento no estádio, a W Torre paga 50% da renda desse outro jogo. Então, por exemplo, o Palmeiras foi jogar em Barueri e lá em Barueri a renda deu R$800 mil, a W Torre ainda paga para o Palmeiras mais 400 mil de multa por ele não ter jogado o jogo ali em seu estádio na sua casa. Fala, Bruno! Não, era só uma brincadeira, mas tendo em vista uma conversa com uma fonte aqui perto, enfim, próxima do Abel, enfim, essa questão aí de nome, do novo estádio do Palmeiras, é meramente brincadeira, tá? Uma conversa minha com essa pessoa. Brincando e perguntando se ele também tinha escutado alguma coisa. Não custa perguntar, né, para fontes terceiras em relação a isso. Ele brincou assim, olha, pelo que o Abel já fez no Palmeiras, mais valeria chamar Penu Fiel. Mas aí envolveria vários problemas, né, com Fiel, etc e tal. Eu falei que não, pera lá, não dá para ser por aí. Mas uma brincadeira com uma fonte próxima ao Abel, que acho que justo o nome do estádio ter uma referência a Abel Ferreira. Fiel. Não dá para ter Fiel não, Bruno. Se tivesse a votação, não, eu já falei para ele. Votado. Eu já falei para ele, esquece.
Já falei pra ele, esquece, não dá pra ir nesse lado não. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Time do Palmeiras aí que vai enfrentar ali os Gambá dentro da Xerox copiadora, parece mais uma Xerox lá, né? Tem tudo isso aí, o Abel Ferreira sendo punido, né? As 6 jogos, já foram 2, faltam mais 4, o Palmeiras vai tentar recorrer, né? Lógico, Palmeiras é mais difícil, tem um time lá do Rio que os caras até com, né, as casas lá fez acordo, teve prova, mas no final nada feito, tudo igual, tudo limpo, pôde jogar. O Abel Ferreira tá suspenso porque falou que o árbitro era, né, aquelas palavras lá e tá suspenso, né? Não sei porquê. O Palmeiras é muito perseguido, o Abel é perseguido. O Palmeiras não tem força na justiça. Só o time do Rio que tem força na justiça. Isso aí é inaceitável, tá? Os caras envolvidos em esquemas gigantescos, né? Foi provado lá, mas os caras passaram o pano e nada feito. O cara foi liberado, né? Tá limpo, tá podendo jogar. O Abel Ferreira, porque falou algumas coisas alteradas pra cima do juiz, tá suspenso por 2 jogos e parece que vai ficar por isso mesmo. O Palmeiras vai tentar recorrer, mas parece que nada feito. E tem também aí, né? O Palmeiras mudando seus number rights, fechando aí com a Nubank, né? Tem alguns nomes que podem estar em votação lá no site, como foi falado aí no site da Nubank, né? A Nubank Arena, Arena Park ou a Nupark, né? E entre outros, acho que é 2 ou 3 nomes assim, mas algo de muito dinheiro, né? De acordo com o jornal o Globo, a Nubank vai pagar cerca de 10 milhões de dólares por ano, cerca de 51 milhões de reais na cotação atual, pelos próximos 8 anos de concessão, né? De 2026 até 2034. O contrato entre a W Torre e o Allianz foi fechado em 2014 e era válido por 20 anos. O acordo, que era corrigido pelo IPCA, né, rendia 5 milhões de dólares por temporada, cerca de 25 milhões de reais. Então aí o dobro, né? O Palmeiras vai ganhar aí o dobro, né? Os envolvidos vão ganhar o dobro. Então, assim, para eles foi um bom negócio. Não sei se, né, vai ficar legal aí já mudar o nome agora. A gente já está acostumado a chamar Allianz Parque, né? Não sabemos se vai ser Nubank Park, se vai ser Nubank Arena ou Parque Nubank, né? Então, vocês tá lá, tem a votação lá no site e vocês escolhem lá. Pode ir lá, né, escolher qual nome, né, para vocês. Qual ficaria melhor? Nubank Park, Nubank Arena ou Parque Nubank? Deixa aqui nos comentários, hein? Eu acho que ficaria melhor Nubank Arena, tá? Não sei. Mas e vocês? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.